Madeira! Até sentei, porque essa foi uma das aulas mais pedidas. Nessa época de pandemia, nós tivemos um aumento significativo dos acidentes, ocasionando queimaduras nas crianças. Então, a maior disponibilidade do álcool, o retorno do acesso ao álcool líquido, que ele é mais inflamável, levou a várias lesões. Então, essa aula serve para você, adulto, criança, e eu vou te ensinar como você vai conduzir e calcular as reposições, tudo bonitinho, nos pacientes vítimas de queimadura. Então, vem comigo. Nos acidentes por queimadura, a gente sabe que 80% deles acontece nas crianças e a principal forma é a escaldadura, por líquidos quentes, óleo. Então é aquela criança que fica toda banhada em várias regiões do corpo por esse líquido quente. Fogo, explosões, só em 15%, e a queimadura elétrica na criança ela é bem menos comum, só em 3% dos casos, tá? Esses números que eu tô dando pra vocês é de um trabalho feito pela UEM em 2018, tá na referência aqui bibliográfica na descrição do vídeo, tá bom? E a maioria dos acidentes ocorrem onde? Dentro de casa. Então é extremamente importante que seja feito a prevenção, converse com a sua família, oriente de forma adequada, a prevenir esses acidentes. Lugar de criança não é na cozinha, tá bom? E pro atendimento, a gente tem 3 etapas de atendimento de uma vítima de queimadura: a fase pré-hospitalar, a fase intra-hospitalar e a fase de longo prazo, que é aquela em que nós vamos fazer a reabilitação desse paciente. Um fator importantíssimo para o prognóstico é o atendimento inicial, é aquele pré-hospitalar que geralmente é feito por leigos. Então deve-se fazer o quê? Tira toda a roupa da pessoa, limpa aquele produto, né? Tira objetos metálicos que podem estar ainda promovendo o calor, porque eles retêm essa temperatura por mais tempo. Lave com água corrente, principalmente se ainda tiver resquícios desse produto químico. E é incrível que até hoje não tem muitas pessoas que aplicam pomadas, ovo, óleo, coisas mais bizarras possíveis. Não deve ser feito. Só tira a roupa, lava com água corrente, remove objetos metálicos e leve ao hospital. As lesões menos extensas, que acometem até 10% da superfície corporal do paciente, são as mais frequentes, até 45% dos casos. Então são mais tranquilas e muitas vezes eles nem chegam para você. O que vai variar o nosso tratamento é a profundidade da lesão, a extensão, quanto que foi acometido de superfície corporal. E não esquecendo que a superfície corporal, a gente queimada, só vale nas queimaduras de 2º e 3º grau. Temperaturas de 1º grau, elas não valem, tá bom? Chegou um paciente queimado para mim, eu tenho 4 passos de tratamento. Protocolo ABCDE, o cálculo da fórmula de Parkland para saber quanto que eu vou colocar de hidratação venosa. Terceiro, analgesia e tirar a dor desse paciente, os cuidados com a ferida e as orientações após a estabilização. Então, começando com o protocolo ABCDE. Vocês já estão cansados de saber, tem aula no canal sobre criança gravemente enferma aqui no card para vocês, em que, independente do queimado, eu preciso corrigir, eu preciso focar no que mataria o meu paciente primeiro. Então vai ser manter a via aérea pérvia, manter a parte da respiração, circulação, a parte neurológica, e aí só no E que eu vou focar mesmo na parte da queimadura. Então a via aérea, ela é uma prioridade no paciente vítima de queimado. E eu preciso saber se houve alguma lesão supraglótica, que pode ocorrer, por exemplo, um edema da via aérea pela inalação ali dos gases tóxicos, do calor, né, daquele ar quente. Ou pode ter alterações subglóticas, quando o paciente inalou fuligem,
né, as fumaças, pode fazer alteração pulmonar. E eu preciso saber quando eu vou indicar uma intubação orotraqueal num paciente queimado. Então, vou deixar uma tabela para vocês aqui com essas indicações. Preciso saber se foi um acidente, uma queimadura em ambiente fechado, se teve se tem alguma lesão na face de queimadura, se tem rouquidão, estridor, se tem regurgitação de conteúdo carbonáceo. Então, tudo isso pode me indicar uma intubação orotraqueal. Talvez naquele momento seu paciente ainda esteja estável e você não precise, mas tenha em mente todas essas alterações aqui, porque aí elas vão te indicar uma possível necessidade de intubação. Para intubar, a sequência rápida é a mesma dos pacientes não vítimas de queimadura, que tem aqui no card para vocês a playlist completa sobre sequência rápida de intubação. Passo 1 ainda, ABCDE. No B, a gente tem que avaliar a parte da respiração. Então, a gente precisa ouvir os auscultáveis, expansibilidade. Então, ver toda a parte da respiração. Você já monitorizou o seu paciente, né? O paciente te comoveu, tá grande queimado ali. Então, monitorização, oximetria de pulso e acesso venoso, ok? No C, eu preciso avaliar a circulação. Então, ver o tempo de enchimento capilar, pulso, perfusão, PA, nível de consciência, né? Para avaliar, ajuda a avaliar a perfusão também. A ausculta cardíaca, o ritmo do monitor. Diurese também é útil para avaliar a perfusão, a taxa de filtração glomerular. Nos casos graves, sempre garantir 2 acessos. E aí a gente vai ver depois a superfície corporal queimada para saber quanto de volume que a gente vai colocar. E aí, a gente usa ou não usa coloides? No final da aula eu vou te contar. Então você aguenta aí que no final eu te conto. Mas é claro que se o paciente estiver chocado, estiver com sinais de uma perfusão grave, você vai fazer expansões com cristalóides. Fechado? A albumina a gente vai usar ou não para soro de manutenção? Estou na dúvida, te conto depois. Relacionado à avaliação do estado neurológico, a gente não pode esquecer que o paciente grande queimado, ele também deve ser considerado como um paciente traumatizado. Então, a gente tem que estabilizar a veia aérea como um paciente suspeita de trauma, tá? E se ele tiver alteração na consciência súbita, o paciente está obnubilado, torporoso, a gente tem que pensar que tenha possivelmente um traumatismo craniano raquimedular associado. E não esquecer de glicemia capilar, ABCD de destro, ABCD destro, D, fazer a glicemia capilar. E aí agora nós vamos para a exposição. Teoricamente a gente deixou o paciente todo desnudo, já limpou com água corrente, o soro, todos aqueles resquícios talvez da substância inflamável ou do líquido que caiu nessa criança. Muita atenção ao controle térmico, porque a hipotermia pode levar a distúrbios de coagulação e arritmias e, consequentemente, óbito. Eu preciso saber quantos % de área queimada eu tenho. Eu posso usar a regra dos 9 ou vou colar aqui gráfico de Landbrauder, tá? Que eu vou colocar já para vocês. Preciso também definir a profundidade das lesões. Assim como eu falei, queimaduras de primeiro grau, elas não são... a gente não conta elas para definir essa superfície corporal. É só as de segundo e terceiro grau. Então, tá aqui uma tabela massa para vocês, em que eu coloco as 3 classificações. Primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau são lesões que acometem preferencialmente a epiderme, a gente não vai contar, elas não deixam cicatriz, elas não são assim tão dolorosas e se resolvem espontaneamente. As de segundo grau, elas têm lesões da epiderme e parte da derme, elas são bem mais dolorosas, eu vou ter o eritema, edema e já o surgimento de bolhas. Elas podem sim deixar cicatrizes, tem um tempo maior de cicatrização, então a gente já vai contar. E as de terceiro grau, elas acometem ali a epiderme, toda a derme. Geralmente elas são pálidas, são secas e elas não são dolorosas porque a gente teve lesão da condução nervosa ali naquela pele, ok? Deixam cicatrizes e elas não se reepitelizam. Então você vai ter assim uma certa reepitelização da borda, mas que vai precisar de enxerto, porque você teve uma destruição ali total da sua pele e ela não vai se regenerar. Então, vou deixar aqui para vocês uma foto em que você vê essas áreas mais avermelhadas de lesões de segundo grau e as mais esbranquiçadas, enegrecidas, são queimaduras de terceiro grau, tá? Essa foto
de uma colega que me mandou, que me autorizou ali, tá? Pra divulgar pra vocês. Então, pra vocês entenderem as diferenças das lesões. Passo 2. Então, já viu o ABCD inteiro na exposição, já avaliei mais ou menos. Agora, no passo 2, eu preciso saber quanto de superfície corporal queimada para que eu consiga calcular quanto de volume eu vou infundir para esse meu paciente. Muitas vezes essas fórmulas são imprecisas e elas superestimam a quantidade de volume. Então, sempre que existe que falar de volume, a gente segue uma regra, tá? Mas a gente tem que ponderar e individualizar isso, porque tem pacientes que toleram mais volume, outros não. E o excesso de volume, sem dúvida, é deletério. Você corre risco de edema agudo de pulmão, fazer síndrome da angústia respiratória aguda, maior risco de pneumonia, então o desfecho é pior. Então a gente sempre tem que manter esse paciente na mão quando a gente está fazendo hidratação de manutenção, independente do queimado ou não. Regra dos 9, vamos lá. Ela é mais simples, mais fácil. Então, a gente tem aqui na foto uma criança de 1 ano e uma criança com mais de 10 anos. A criança de 1 ano, ela é cabeçuda. Então, a gente considera que ela tem 18% de superfície corporal na cabeça total. E aí, a cada 1 ano que essa criança tem, acima de 1 ano de idade, a gente tira 1% da cabeça e acrescenta 0,5% em cada membro inferior. Até ela chegar aos 10 anos, em que a cabeça vai ter mais ou menos 9% de superfície corporal e os membros inferiores 18%. Então, ela vai crescendo, eu vou tirando da cabeça e botando nas pernas, lembra assim. Já o gráfico de Landbrauder, ele é mais fidedigno do que a regra dos 9, mas ele é um pouquinho mais chatinho, mas é padrão ouro para o cálculo, tá? Vou deixar a imagem para vocês aqui e eu vou colar. Então, a gente tem um paciente ali de frente e de costas. Então, a gente sabe que de 0 a 1 ano, ele vai ter 9,5% na cabeça, na frente, e 9,5% atrás. Já com, por exemplo, 15 anos, ele vai ter 4,5% na frente, 4,5% atrás. E assim vai em cada perna, tá? Então, a gente vai usando esses percentuais. Então, você vê que ele divide o percentual certinho de cada parte do corpo para você poder fazer esse cálculo de forma mais fidedigna, tá bom? Então, aí tem outra opção para vocês de cálculo. E tem também como você calcular através da regra da palma da mão. Palma da mão de quem? Não sei. Da criança, não é a sua palma da mão, tá? Então, você vai pegar a palma da mão das crianças e mais ou menos, juntando com os dedos, vai dar 1% da superfície corporal daquela criança. Uai. Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo. E sem os dedos, só a palma da mão, ela equivale a 0,5%. Ela é mais útil para você tirar da área queimada. Então, vamos supor que você usou a regra dos 9. E aí, o seu paciente não queimou o braço por inteiro, ele queimou algumas partes. Então, você pega aquela área que está livre da queimadura e você tenta medir com a palma da mão da criança e você vai subtraindo. Então, essa regra ela é mais útil para você subtrair as áreas saudáveis. Calculei a superfície corporal queimada, agora eu preciso saber quanto de volume de fluido. Por quê? Quando o paciente está queimado, ele está todo inflamado, destruição celular, então ele perde volume para aquela superfície queimada, ele fica mal distribuído, aumento da permeabilidade capilar, então ele vai precisar de um volume de manutenção. A gente usa através da fórmula de Parkland. E a gente vai fazer essa reposição ali nas primeiras 24 horas, porque a gente sabe que o pico de extravasamento líquido e de eletrólitos é entre 8, começa já nos primeiros minutos após o acidente, e o seu pico é entre 8 a 12 horas após o evento. Então, a gente tem que ficar atento. A fórmula de Parkland, ela é calculada de que forma? 4 vezes o peso em quilos, vezes a superfície corporal queimada em percentual. E nós iremos dividir em 2 etapas. A primeira etapa, ela vai ser infundida em 8 horas. O volume vai ser metade do que eu encontrei na fórmula de Parkland, acrescida de 1/3 do volume da necessidade hídrica diária dessa criança pelo Holiday, ok? Não sabe como calcular? Aqui no card eu vou deixar para você a playlist de hidratação venosa de manutenção, que lá eu te conto tudinho sobre o Holiday, fechado? Então,
Primeira etapa, infundida em 8 horas, metade do volume do Parkland associado a 1/3 do volume da necessidade hídrica diária. E a segunda etapa, ela será feita em 16 horas, que você irá fazer a outra metade da fórmula de Parkland, mais 2/3 da necessidade hídrica diária. Ok? Não se decorar, anota aí no seu caderninho de emergências. Esse canal é um compêndio de dicas e macetes para você montar o seu. E aí, conforme você vai tratando, você vai lembrando e decorando isso daí. Quando que eu vou fazer isso? Quando que eu chamo que o meu paciente é um grande queimado, que eu vou precisar repor volume? Lembra que eu falei que a maioria dos pacientes tem menos de 10% da superfície corporal queimada? E às vezes nem chegam pra gente. Então, as crianças que têm mais que 10% são consideradas grande queimado, e já os adolescentes a gente considera 15% da superfície corporal queimada. Então, são nesses pacientes que a gente vai fazer a reposição fluídica conforme a fórmula de Parkland. Atenção à dosagem do sódio, a gente não quer fazer hipo nem hipernatremia. Atenção à função renal. A partir até 12 horas é o pico do extravasamento, depois diminui. Então, cuidado para não fazer hipervolemia. Vai tateando esse paciente, principalmente após as 24 horas, porque aí a gente não tem mais tanta regrinha sobre qual volume fazer. E no passo 2, a gente tem ainda as metas de ressuscitação. Então, eu preciso manter uma diurese de pelo menos 1 ml/hora, melhorar ou manter um bom nível sensório, tempo de enchimento capilar adequado, pressão adequada, lactato normal, menor que 2, são parâmetros que a gente almeja que veem basicamente a perfusão tecidual desse paciente. E a gente vai colher os exames. Então, vou deixar para vocês aqui também uma tabelinha dos exames em que a gente deve coletar no paciente que é vítima de grande queimado. Geralzão, né, gente? Hemograma, os eletrólitos, função renal, lactato, gasometria, as enzimas musculares. Então, anota aí no seu caderninho. E aí, qual solução que eu vou usar para repor lá na fórmula de Parkland? Recomendados são cristalóides isotônicos, tá? Então, você pode usar o Ringer ou você pode usar o soro fisiológico. O Ringer é recomendado, tá bom? E quando que eu vou usar os coloides? A albumina principalmente. Porque a gente sabe que vai ter perda de albumina ali no local do queimado. Quando eu faço a ressuscitação exclusiva com cristalóides e ainda assim o meu paciente não tem uma melhora da perfusão tecidual, eu posso sim lançar mão dos coloides. Alguns estudos mostraram que nos grandes queimados que receberam grande quantidade de fluidos, isso foi deletério pela sobrecarga volumétrica, e que os que necessitaram de muitos volumes e receberam os coloides, principalmente a albumina, houve um desfecho melhor. Então, você só vai fazer naqueles pacientes que não tiverem melhora, as suas metas de ressuscitação não foram cumpridas depois de você infundir o cristalóide. Não esquecer que a albumina a gente faz ela a 5%, tá? Então, a maioria dos hospitais vai ter albumina humana, 20%, ela tem 10 gramas em 50 ml. Então, eu preciso diluir ela na proporção de 1:3 para eu poder fazer com que essa albumina fique a 5%. Você não vai diluir a albumina, tá? Você põe um frasco de soro, um frasco de albumina e calcula vazões diferentes para serem fundidas em Y no seu paciente. Beleza? Passo 3. Analgesia e cuidados com a ferida. Então, resfriar o local com temperatura, com água, né? Temperatura em ar ambiente, ajuda a diminuir a dor. Não usar gelo nem água gelada, temperatura ambiente. Fazer curativos que não são fixos, que não são adesivos. Então, você vai usar geralmente vaselina ali para poder colocar na gaze, para colocar o curativo. Isso vai diminuir o contato na região lesionada, diminuindo a dor, diminui o risco de infecção, de trauma, tá? Então, a gente faz curativos com gaze e vaselina, algum óleo ali para não grudar. Analgesia nos casos leves a gente pode fazer com dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Nos casos graves é recomendado que a gente use os opioides, de preferência a morfina. Para de ficar usando tramadol em criança, não é recomendado. Para de ficar usando codeína, também não é para fazer. Não tenha medo da morfina. Use
a dose correta, na infusão correta, diluição adequada. Isso tudo vai melhorar e muito a sua criança. Então a gente tem uma escala que chama Comfort B, vou deixar aqui para vocês, para avaliar toda essa questão da analgesia. Porque assim, não adianta nada você cuidar bem desse paciente na parte da emergência ali, na hora do que ele chega, e você deixar o seu paciente sentindo dor. Isso é inadmissível. Vou deixar para vocês aqui uma tabela também com os analgésicos mais potentes. A gente pode usar eles em dose baixa contínuo, ou por exemplo, vai trocar o curativo, então você vai lá e faz uma analgesia mais intensa durante a troca de curativo para essa criança ficar mais confortável. Passo 4 são as orientações após estabilização. Então é recomendado que esse paciente vá para um centro de queimados. Isso já é comprovado em literatura que melhora a sobrevida do seu paciente, a sequela, a capacitação dele. Então tem que ser um local de equipe acostumada a trabalhar com grandes queimados. Eu, particularmente, só vejo na emergência e na estabilização, eu não trabalho em um local específico. Então, sem dúvida, pessoas treinadas e capacitadas para manejar esses curativos, fazer as cirurgias plásticas, os enxertos, é fundamental para adequado segmento desse paciente. Vou deixar para vocês aqui as indicações de encaminhar esse seu paciente para um centro de grandes queimados e eu vou ofertar dieta oral para ele quando ele já estiver bem acordado, tiver condições de se alimentar, não tem dificuldade para deglutir, não tem queimaduras que dificultem ali a mastigação. Geralmente essa dieta vai ser hipercalórica e hiperproteica pelo gasto excessivo energético que o seu paciente vai ter, porque ele vai o organismo vai estar gastando muita energia para tentar cicatrizar essas lesões, e a dieta precoce diminui o risco de translocação bacteriana, então dieta o mais rápido possível. E a infecção no paciente queimado. Então acho que essa é uma das principais dúvidas, tá? Ela ocorre geralmente uma semana após o acidente, tá? Então, o paciente grande queimado, ele é um imunossuprimido, ele tá perdendo proteína, ele tá em catabolismo elevado, ele tá num CIRS, então ele tá num mecanismo de inflamação imensa, mesmo depois, enquanto estiver cicatrizando essa lesão, o seu paciente vai estar em CIRS, tá? Então ele tem risco de infecção, fora que ele está em ambiente hospitalar por tempo prolongado e é colonizado por germes multiresistentes. Então, quando que eu vou pensar que o meu paciente queimado está com infecção? Geralmente é após a primeira semana do evento, febre maior que 39, alteração piora do estado mental, piora do padrão respiratório, queda das plaquetas, tá? Então, tudo isso vai te mostrar um paciente que pode sim estar infectado. Então, a gente tem uma tabela pela Associação Americana de Queimaduras, que eu vou deixar aqui para vocês, com os critérios para eu falar de sepse no paciente queimado, para não haver confusão com o paciente não queimado. Então, a gente tem esses critérios diferentes. E 3 ou mais desses presentes já indicam que o seu paciente está em sepse e o antibiótico profilático deve ser feito, tá? E o antibiótico, o tratamento empírico deve ser feito. A gente não recomenda tratamento antibiótico profilático, e sim terapêutico, só se ele tiver algum desses critérios aqui de sepse. É importante cobrir Staphylo aureus, tá? Se você tiver muito aureus no seu MRSA, resistente à meticilina e à oxacilina no seu serviço, comece com uma vancomicina, depois você vai descalonando. Não esquecer de cobrir germes gram-negativos também, tá? Então você vai ter que usar um antibiótico de amplo espectro. E aí, após as culturas, você vai reduzindo conforme guiado ali no seu antibiograma. Não esquecer que a Pseudomonas aeruginosa é muito frequente, ela faz lesões acinzentadas, meio purpúricas e precisa de antibiótico precoce, muitas vezes de debridamento, tá ok? E antibiótico tópico? A gente recomenda nas feridas, nas queimaduras de 3º grau, porque ela é avascularizada, então não vai chegar célula de defesa ali, e aí você precisa usar. Você pode usar a sulfadiazina de prata ou curativos de longa permanência com liberação lenta dessa prata, tá? Então a gente vai usar nas queimaduras de 3º grau. As queimaduras de 2º grau, mas que são mais profundas, a gente pode também lançar mão desses 2 antimicrobianos, tá? E aí você vai acompanhando com uma equipe multidisciplinar. Então, uma equipe que tenha a experiência com essas lesões, cirurgião plástico, ok? Mas é importante sim a prevenção da infecção
nas lesões de 2º grau mais profundas e nas de 3º grau. Então, eu vou deixar para vocês uma tabela aqui, um resumão dos cuidados com as feridas desde o 1º até o 3º grau. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil e proveitoso para vocês. E se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim. Eu sempre respondo. Me segue lá no Instagram, que eu também posto muito conteúdo legal. E eu não acredito que você tá aqui ainda mais de 60 aulas no canal e você não se inscreveu. Se inscreve, ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo e você já sabe. Meu nome é Maísa, eu sou uma emergencista pediátrica apaixonada por emergências, apaixonada por pediatria. E eu tô aqui para te ensinar pediatria, te fazer passar nas provas de residência e prestar socorros também aos outros pacientes, beleza?